queria avançar para uma outra questão que é, em que medida, é que acham que elas podem ser úteis na tarefa de construção de um partido revolucionário, num futuro próximo? Enquanto não aparecer mais nenhuma teoria melhor que esta, eu acho que ele dá a resposta ou indica caminhos para se chegar a esse fim, a esse objetivo. Só que eu duvido que seja num futuro próximo, porque nós estamos a começar do zero. Ele muitas vezes dizia, é preciso começar do zero, é preciso deitar abaixo toda a canga de vícios e deturpações marxistas e dos clássicos, para começarmos a partir de uma plataforma que seja absolutamente clara e que nos encaminhe, primeiro, associarmos a teoria à prática. Quer dizer, irmos às massas com as nossas ideias para apoiar as lutas que surgem constantemente, espontaneamente, no plano económico e tentar ajudar a elevar o nível de consciência política desses operários de vanguarda que se põem à cabeça das lutas. Segundo, trabalhar com uma tática e uma estratégia que sirvam os desígnios últimos de um partido comunista, ou seja, a hegemonia do proletariado, a tomada do poder, a instauração de uma sociedade socialista e a ditadura do proletariado. Tudo isto parece chinês para muita gente que não costuma ouvir estes palavrões, mas realmente é preciso retomar a velha e boa tradição marxista-leninista, isto é, a tradição que vem de Marx e de Lenin, e não outras, que muitas vezes vêm substituir para melhor manipular essa herança original que nós devemos carregar e celebrar. Então, eu acho que o caminho para o partido é longo e sinuoso, ainda veremos muitos reveses, avanços e recuos. Isto tem que passar por uma grande luta, um grande debate ideológico entre as várias correntes em que, infelizmente, se tem fragilizado o marxismo como prática e teoria, e, a partir daí, trabalhar para, junto com a classe operária, e não fora dela, com ela, trabalhar para constituir um Estado maior da classe que seja capaz de levar a cabo esse programa. Muitas vezes nós deparamos-nos no nosso percurso e nos nossos contactos com outros camaradas que não têm exatamente o nosso percurso, nós deparamos-nos com ideias que nós fomos pondo de lado ao longo do processo em que acompanhámos o pensamento de Chico Martins quando ele estava em vida, e temos a sensação de que, isto já foi discutido há 20 ou 30 anos, mas temos que discutir de novo, porque esta gente mais nova não passou por este processo. Então, e mesmo digamos, os menos novos, também muita gente não teve essa escola, vem de correntes, sei lá, trotskistas, revisionistas, reformistas, social-democratas, portanto não tem essa escola que nos veio dos ensinamentos que fomos escolhendo junto do Chico. Então, esse é um trabalho tem que ser muito paciente, muito dialético, muito aberto, sem concessões, mas com toda a fraternidade que seja possível, porque se não for assim, se não fosse assim, seguiríamos o destino das seitas, das pequenas seitas que se vão dividindo e subdividindo e acabam todas inconciliadas umas com as outras. Longe disso, o Chico sempre foi um militante de espírito muito aberto no relacionamento com outras pessoas de outras correntes, e sempre soube dialogar com toda a calma, com toda a hombridade, toda a paciência e toda a firmeza de princípios de que ele era exemplar, com essas pessoas que nunca pensarão como nós, nem nunca serão iguais a nós, nem nunca estarão em partido nenhum conosco, mas que são potencialmente nossos aliados
no futuro em que a classe operária estará verdadeiramente em luta pelo poder. Então, sem perder de vista esse aspecto tático e dialético da luta de classes e da necessidade da classe operária ter os seus aliados e as suas bases de apoio, eu acho que temos que imprimir esse estilo, que é o estilo tradicional antigo do tempo de Lenin, temos que o trazer para a nossa época e relacionarmos uns com os outros numa base nova que se liberte de todo esse cortejo de viciozinhos pequeno-burgueses, de, sei lá, rasteiras e chamar nomes e dizer mal pelas costas. Tudo isso é absolutamente impensável numa relação que caminhe para o Partido Comunista. Essa é a grande lição que nós tiramos desses anos em que estivemos em luta dentro do nosso partido, na altura no PCR, e todo o edifício construído após a saída desse partido, no princípio dos anos 80, 1980, e a constituição da política operária, se preocupou sempre muito com os aspectos da política, da teoria, da prática, mas também das relações internas e externas dos comunistas na sua organização e em relação a outros indivíduos e outras organizações fora dela. Nós que vivemos esse tempo, não podemos armar-nos em doutores nem donos dessa herança, mas vivemos-la muito de perto todos os dias durante décadas. E, portanto, muitas vezes não conseguimos, não temos a capacidade suficiente para passar esses ensinamentos a outros, mas isso faz parte da necessidade que existe, continua a existir, de atualizar o pensamento do Chico Martins junto das pessoas que simpatizam com as suas ideias. Então, aí sim, quando houver um consenso mínimo ou máximo de formas de relacionamento, quer do ponto de vista do centralismo democrático e das relações, das contradições no seio do povo, para eu utilizar uma expressão maoísta, quer do ponto de vista interno da tática e estratégia do Partido Comunista junto da classe operária ou dentro da classe operária, então aí sim podemos dizer que teremos um novo Partido Comunista. Só que este Partido Comunista que estamos a falar em Portugal não será, penso eu, um fenómeno isolado, porque o movimento comunista deve ser, tem de ser internacionalista. E, portanto, também é preciso que estas ideias se expandam e se propaguem para lá das nossas fronteiras. E, na realidade, isso tem acontecido, fantasticamente isso tem acontecido, porque os nossos camaradas brasileiros, muitos que estão nesta área conhecem e admiram o trabalho do Chico, e outros começam a conhecer e começam a se interessar. E quem fala do Brasil pode falar de outros pontos do globo em que nos surgem sinais de que há quem se interessa. Estou a pensar assim de repente na Argentina, no México, nos Estados Unidos, em França, em Itália, etc. Em vários pontos do mundo é possível nós fazermos chegar a nossa voz. Por isso criamos também na internet um blog que se chama Francisco Martins Rodrigues Internacional, em que publicamos o Antidimitrov, o livro em 4 línguas, incluindo o português, portanto, português, espanhol, francês e inglês, e estamos a trabalhar para incluir várias outras traduções em línguas estrangeiras para podermos expandir esse raio de ação das teorias do Chico. Muito obrigado, Ana. Agora eu passaria a palavra ao António para sabermos então, para prosseguirmos nesta pergunta, né? Então, Francisco, deixou-nos ou não pistas de como o proletariado se deve organizar futuramente? Resgatar o comunismo, o marxismo,
de todas as deformações e de todas as interpretações e revisões e deturpações de que tem sido alvo. Quer dizer, é a tarefa que está colocada, e antes disso estar feito, não vale a pena a gente pensar em partidos, em organizar, porque não existe nenhuma base nova que distinga essa corrente das correntes já existentes. Portanto, essas tentativas foram feitas com a ruptura maoísta, foram feitas por guevaristas, por experiências de diversos tipos, e todas elas, portanto, quer dizer, não foram passos ao lado. Não, alguns até foram passos atrás, mas foram passos ao lado, não se avançou. Porque, primeiro que tudo, quer dizer, há uma experiência comunista a partir de 1917 com a Revolução Russa que parecia provar aos olhos de todo o mundo, e foi o acontecimento mais importante do século passado, que era possível construir uma sociedade nova, de outro tipo, sem as mazelas que sempre têm prejudicado os seres humanos que não nasceram fechados pela riqueza. E esse problema passa por a gente explicar porque é que essa experiência que parecia que ia transformar o mundo, que inspirou uma série de homens, milhões de homens, que esteve por trás de revoluções na China, em Cuba, no Vietnã, influenciou em grande parte as revoluções anticoloniais. Há toda uma luta violenta durante o século XX para tentar derrubar o capitalismo. Todo esse esforço ou foi subjugado, foi varrido, ou então nos sítios em que triunfou, aquilo redundou em enormes desgraças, portanto, na construção de um capitalismo sem propriedade privada, portanto, o chamado capitalismo de Estado, gerou sistemas terroristas, repressivos, em que milhares de seres humanos foram liquidados em purgas, vítimas de jogos de poder entre cliques que estavam no poder nesses países. Porque é que isso redundou nessas desgraças? Porque é que o resultado passado décadas, os resultados obtidos dessas experiências foram exatamente o contrário daquilo que eles se propunham. Quer dizer, a esquerda há décadas que foge a esta questão. Ou a ignora, ou então continua a fabular em volta das virtudes do Stalin, que foi um grande homem e que teve que fazer aquilo porque era assim, e aquilo é um Estado proletário, era os operários, aquilo era em nome dos operários, que aquilo era feito, e fica por explicar porque é que um Estado operário cai sem que os operários mexam uma palha para o defender. Foi na Rússia, foi todo o Bloco de Leste, portanto que aquilo caiu como quer dizer, as massas vinham para a Roma, mas era para derrubar quem lá estava, supostamente o seu Estado. Há que explicar isto, quer dizer, e não fugir a esta questão. Como continuam a fugir correntes que se dizem anti-soviéticas, anti-stalinistas, mas, por exemplo, hoje acham que a Coreia do Norte, apesar daquilo tudo, até é socialista. Ou então que a China, apesar de não se distinguir hoje praticamente em nada na sua atuação nos negócios do qualquer outro país capitalista, porque é que aquilo é socialismo? Porquê? Só porque tem lá um nome, uma classe dirigente de partido único, tem um partido que se chama comunista, então tem o título, o carimbo, então é mesmo aquilo. Há que explicar isto, há que explicar porque é que a experiência socialista venezuelana, que é aquela caricatura miserável que é um tanto ridícula, porque é que aquilo ainda hoje porque é que há pessoas a considerar que aquilo de facto é uma experiência socialista, mas onde é que está o socialismo naquilo? Os trabalhadores não estão no poder, não são eles que governam, não têm órgãos para eles se esforçarem e mandar no Estado, continuam a viver à custa de um salário em que nada se distingue dos outros trabalhadores que nos países capitalistas normais, portanto não há diferença nenhuma nesse aspecto, é igual,
a exploração do trabalho pelo capital continua, mas tudo isto passa ao lado, não interessa que classe está no poder, a gente não questiona isso, não questiona, portanto, a exploração do trabalho, portanto, e tudo é socialismo. Quer dizer, e esta é uma primeira questão que tem que ter respostas. Outra questão que está relacionada com estas é se a gente não quer aquele socialismo que existiu, aquele socialismo real, aquelas experiências conhecidas, então queremos o quê? A nossa ideia de socialismo tem que estar em ruptura com aquilo e temos que assumir isso. E então dizer como é que o poder dos trabalhadores, o poder dos operários, é de facto um poder de facto. E não é um poder de fachada, com uns órgãos decorativos, uns sovietes, completamente esvaziados de poder, servem para decorar e não servem para mais nada. E isso era um tempo em que eles ainda haviam, porque noutros sítios, na China, na Coreia, nem sequer isso existe. Existe o poder puro e duro de uma clique partidária e mais nada. Os trabalhadores, se com razão ou sem razão, se fazem algum protesto, são barbaramente reprimidos. Nenhuma outra opção que lhes permite eles terem voz ativa e eles poderem reivindicar, fazerem greves, fazerem muitas das coisas que aquilo nos sistemas capitalistas eles podem fazer. Quer dizer, isso não existe. Então nós temos que nos explicar acerca de como é que esse poder se exerce, como é que os trabalhadores podem mesmo ser os donos do Estado. Decidir sobre a economia, decidir sobre o trabalho, sobre a sociedade que tem. E isso a gente tem que explicar isso. Tem que dizer isso, porque senão estamos a não explicar nada e a repetir coisas em que as pessoas já não acreditam. E uma terceira questão que também tem que ser resolvida é a questão das alianças, que hoje é praticamente estabelecido. Isso foi uma herança do sétimo, só antes do sétimo Congresso, com o oportunismo, mas o sétimo Congresso é que oficializou essa linha, que foi de procurar aliados. E as alianças não têm nada de mais nem de menos. A questão é saber quem é que hegemoniza essas alianças, e esse é que é o problema. Hoje não, já há várias décadas, os partidos comunistas acusados de sectarismo, de obreirismo, de terem um discurso que só fala do operariado, dos interesses da classe operária, para conquistar aliados, eles então resolveram, portanto, abandonar esse tipo de discurso. Abandonar esse tipo de reivindicações e indo sempre rebaixando metas, rebaixando políticas, rebaixando objetivos, de forma a não conseguir afastar aqueles setores da população que ele considera seus aliados, concretamente as camadas intelectuais, da pequena burguesia, da aristocracia operária, do funcionalismo, uma série de camadas que estão entre o operariado e, portanto, e a grande burguesia, e que a forma de chamar, de a trazer assim, não é tu tornares claros quais são os teus objetivos políticos junto do operariado, junto dos trabalhadores, ganhá-los politicamente para esse tipo de ideias, e então, em função da força desse tipo de ideias, que tu consegues estabelecer alianças com as outras classes, e seres tu a comandar o processo e não seres comandado por eles, ou sem esta perspectiva, ou então sem a perspectiva atual, que não produz resultados nenhuns, tem produzido, o que produziu foi o bandeamento daquilo que resta da esquerda para a social-democracia, para o liberalismo e para a integração plena dentro do sistema capitalista, fazendo o papel de democratizadores do Estado burguês. E, portanto, essa é outra questão que tem que ser encarada de frente. Portanto, a classe operária ou toma consciência de que é uma classe com interesses
próprios, seus, de classe, que não são de mais nenhuma classe, na exata medida em que a burguesia faz exatamente o mesmo, não é? Ou ela toma consciência disso e só assim, através dessa demarcação, é que ela poderá fazer vingar as suas ideias, ou então está perdida. E a experiência histórica é isso que nos mostra. Se a Revolução Russa foi possível, ela foi possível porque o proletariado russo, apesar de minoritário, foi capaz de hegemonizar essa luta e colocar-se à frente dessa luta sem concessões às camadas intermédias. Esse é que foi o segredo da vitória bolchevique em 1917. Porque as experiências que vieram a seguir, quer na Alemanha, quer na Hungria, na Polónia, onde se fizeram, até 1924, se fizeram tentativas de tomadas de poder, a procura de tentar compromissos com as camadas mais baixas da burguesia redundou num fracasso, como mais tarde, décadas mais tarde, vieram a redundar num fracasso das experiências das frentes populares na Itália e na França, as tragédias do Chile e das Filipinas, e um pouco por todo o mundo. É essa aquilo que a história nos diz em relação, portanto, a esta questão de procurar aliados e como é que procuramos aliados, se é a gente cedendo nas nossas reivindicações para atrair os outros, ou se a gente só conseguirá transformar as coisas se formos nós a lutar pela nossa política com os aliados que a gente conseguir arrastar nesse processo. Eu acho que é estas as questões principais que têm que ser respondidas, porque se não houver resposta a isto, quer dizer, não vai haver saída. Já não há, porque o capitalismo não é eterno. Mas isso não quer dizer que ele caia por si só. Alguém vai ter que o derrubar. E só estará em condições de o derrubar uma classe que não tendo propriedade, que sendo despossuída, tenha consciência de que é uma classe com um objetivo próprio, que é construir uma sociedade em que não haja propriedade, em que não haja exploração, e isso é só do interesse dela, dos que não têm nada. Portanto, e há consciência disso, ou não há. Se isso não existir, quer dizer, a humanidade também não tem futuro. Quer dizer, será uma tragédia, não sei. Mas é isso que está colocado em cima da mesa hoje. E a esquerda, o comunismo, só será revitalizado se for, de facto, voltar às suas origens e compreender este processo crítico e autocrítico que leva, de facto, a essa hegemonia do proletariado nos processos políticos anticapitalistas. Muito obrigado, António. De facto, só primeiro realçar e desde já agradecer a vossa participação e os vossos contributos, que eu acho que são muito importantes e ajudam-nos a pensar não só sobre a obra e a vida de Francisco Martins Rodrigues, como da própria conjuntura que vivemos atualmente. Sem dúvida nenhuma que eu acho que o refluxo da luta da classe operária e a crise que vivemos, que também leva a uma atomização, de certa maneira, do movimento comunista, também ajuda a que muitas pessoas procurem respostas em situações já existentes, de revoluções que degeneraram e que, de certo modo, o próprio Francisco criticava, e também procurem resposta em partidos que, de certo modo, seguem as teses dimitrovistas e também criticadas pelo Francisco, da Frente Popular, da hegemonia de outras classes que não a proletária, ou seja, a classe proletária seguindo a reboque dos interesses de outras classes, e tudo isso me parece que leva a que as pessoas descontentes com esse rumo procurem resgatar a obra do Francisco e ver ali princípios que, pese embora tenham sido alvo de reflexão há décadas e anos atrás,
eles continuam bastante válidos para pensar muitas das situações que vivemos e muitos dos problemas que temos que enfrentar. Tivemos aqui já a enumerar alguns e penso que a reflexão assim deve continuar. Então, agora para finalizar, eu ia pedir que cada um tecesse as suas considerações finais. Para finalizar, eu gostava de chamar a atenção para, como já dissemos antes, o pensamento do Francisco Martins Rodrigues continua a ser atual. E essa é uma marca que não engana. Quer dizer, se é reconhecido objetivamente por uma série alargada de pessoas e de setores como um pensamento que continua válido, então ele continua atual e deve ser explorado e dinamizado. A menos que surja um mais atual que este. Mas acontece que não tem surgido. Não tem surgido pensamento teórico nem atividades de luta de classes suficientemente fortes para dizer o seu pensamento do Francisco Martins Rodrigues está ultrapassado porque agora temos este belo novo pensamento. E, aliás, não admira que seja assim, porque se não houver movimento popular, se não houver lutas políticas da classe operária, se não houver enfrentamento com os poderes que subalternizam os explorados, logicamente é muito difícil que apareçam novas teorias e novas práticas, porque uma coisa depende da outra, é dialético. Então, o que nós temos agora como herança, o mais prática e atual hoje, é o pensamento FMR. Se não é este, então digam qual é. Ainda ninguém avançou para dizer, não é este, é aquele. Então, se é este, vamos celebrá-lo, vamos aprofundá-lo, vamos discutir com outros para alargar a sua influência e vamos pô-lo em prática. E por isso o Bandeira Vermelha, juntamente com o Sem Flores, decidiu preparar uma série de debates, um ciclo de debates para setembro e outubro, justamente em volta da atualidade do pensamento de Francisco Martins Rodrigues, tentando alargar o mais possível a outras correntes que estão próximas e que conhecem este pensamento e que querem trabalhar connosco na elaboração destes debates e, eventualmente, em alguma iniciativa prática que decorra disso e que ainda está por apurar, porque os debates ainda não se fizeram. Então, eu queria chamar a atenção para isso como sendo a materialização possível, nestes tempos que correm, da necessidade de dar mais um passo no sentido de viabilizar de uma maneira mais concreta esse pensamento. Infelizmente temos que fazer o debate online por causa das condições sanitárias, mas isso não quer dizer que ele não possa ser pelo menos tão útil como se fosse presencial. E o aporte trazido por outras correntes que estão próximas de nós e que dialogam connosco é muito importante, não só para reforçar subjetivamente cada um de nós e cada uma das nossas organizações, mas também para criar uma plataforma nova que nos permita avançar para um patamar superior que conduza, em última análise, em última instância, ao tal Partido Comunista, mas antes disso também à formação de uma corrente internacional comunista, como nós temos vindo a tentar desde há décadas, e que, armados com esses instrumentos, possamos fazer frente a esta coisa terrível que é um capitalismo em decadência, nas vascas da agonia, mas que nós sabemos que é uma agonia histórica, que não acaba daqui a 10 anos. O capitalismo, como disse o António, está em agonia, está moribundo, mas ainda vamos ter o episódio do imperialismo chinês, ainda vamos eventualmente ter um conflito armado internacionalizado, ainda vamos continuar a assistir à série de agressões, massacres e morticínios e assassinatos que todos os dias nos aparecem sem nós sabermos como. E, portanto,
todo esse processo implica um empenhamento muito mais profundo e muito mais ativo do que aquele que tem existido para nós recuperarmos o tempo perdido, porque nós temos perdido muito tempo. Enquanto o capitalismo se debate com as suas contradições e tem conseguido superá-las mal ou bem, e muitas vezes à custa da exploração, nós, comunistas, estamos a assistir a uma degradação generalizada que os próprios economistas burgueses reconhecem e que nós vemos todos os dias a olhos vistos, sem sermos capazes de intervir nela a nosso favor. Porque a questão é, se nós não fizermos mais alguma coisa a nosso favor, então estão postas em causa todas as premissas que foram formuladas no sentido de chegarmos ao derrubo do sistema capitalista e à formação de uma sociedade global, mundial, fraterna de proletários unidos. Então, esta mensagem é aquela que eu deixo aqui para dizer: ajudem-nos a criar essa corrente. Trabalhem connosco para aprofundar as ideias que não estão suficientemente debatidas. Concorram com as vossas propostas para se criar uma plataforma política que faça superar a crise em que estamos. Se nós conseguirmos fazer isso a partir destes debates, eu acho que já é meio caminho andado. Eu acho que para os militantes de esquerda, para aqueles que ainda que são militantes e que portanto, à falta de melhor, se ligam ao Partido Comunista ou ao Bloco de Esquerda ou outras coisas, portanto, com menos expressão, eu acho que havia uma questão que eles deviam, ou duas questões que eles deviam colocar. A primeira era pensarem seriamente qual é o resultado das suas ações. Quer dizer, passados, aqui isto não, quer dizer, muitas dessas pessoas têm experiências de 1 ano, 2 anos, 3 anos, muitos têm experiência de 10 anos, mas a interrogarem-se sobre se as políticas que eles têm posto em prática em nome das suas organizações, dos seus partidos, serviram para quê? Serviram para elevar a consciência do operariado, dos trabalhadores, ao resultado foi exatamente o contrário. O afastamento dos trabalhadores e do operariado, quer dessas organizações, quer da própria política. Acho que se deviam interrogar sobre isso, sobre esta questão. A segunda questão, que eu acho que também se deviam interrogar, quer dizer, há uma grande pressão, e não é de agora, é desde sempre, e é uma das causas da degeneração que está também na base da degeneração dos partidos comunistas, e não só, mas das organizações de esquerda, anticapitalistas, que é a tentação, quer dizer, como a revolução não é amanhã, como diariamente somos pressionados para dar respostas concretas a problemas concretos nos locais de trabalho, a nível sindical principalmente, mas também a nível parlamentar. Existe portanto, essa pressão de a esquerda anticapitalista tem que ter uma alternativa política às propostas da burguesia. Esta é uma ideia que está instalada. Basta falar com pessoas do PC, com pessoas de esquerda, o PS, o governo apresenta uma coisa sobre a saúde, nós temos que, para combater aquilo, temos que ter uma resposta, uma alternativa, dizer não é assim, deve ser assado. E vai-se para as questões do trabalho, é exatamente a mesma coisa. E eles que se deviam interrogar é papel dos comunistas, das organizações anticapitalistas, daqueles que dizem que querem derrubar o capitalismo, pôr-lhe uma pedra em cima, andar a aconselhar a burguesia, os donos do capital, sobre a melhor forma de gerir a sociedade, de gerir os seus negócios. Eu acho que se deviam interrogar sobre isto. E preocuparem-se menos com esse tipo de alternativas, mesmo que lhes chamam sectários, mesmo que lhes chamem aqueles nomes do costume, que hoje praticamente já não se ouvem, mas que se ouviam aqui assim há uns 40 ou 50 anos atrás, quando ainda havia organizações que ainda tinham uns laivos
de confronto e de não se deixar enredar nas teias, portanto, nas teias da discussão que convém ao poder. Eles interrogarem-se sobre estas questões, portanto, que eu acho que isto é um primeiro ponto de partida, porque foi a partir, por exemplo, voltando ao Chico, foi com questões destas ou muito próximas destas que ele começou a questionar, que ele começou a evoluir, porque ele começou-se a questionar. Eu lembro-me dele falava isso diversas vezes. Ele entrou mais ou menos para a política na ressaca das campanhas a seguir à Segunda Guerra Mundial, das campanhas eleitorais de Humberto Delgado, Norton de Matos e essa história toda. E, quer dizer, e as primeiras interrogações que ele começou a pôr foram exatamente deste tipo. Não é? Quer dizer, os trabalhadores, o operariado, vem para a rua, anda à porrada com a polícia, leva na corneta, lixa-se, é despedido, é espancado, vai parar com os costados à prisão, leva com a pida em cima. Quer dizer, mas depois, em termos políticos, quer dizer, o que é que eles enquanto classe ganharam com isso? Quem é que saiu favorecido dessa contenda? Portanto, esse é que é o problema. Porque é que, portanto, que ele interrogasse porque é que temos que andar sempre atrás dos doutores, dos liberais, dos republicanos, do senhor doutor, para não sei o quê, porque é que temos que andar atrás dessas pessoas para crescermos, para sermos maiores, para constituirmos uma frente, para concorrer às eleições, para isto, para aquilo. E foi por aí, assim, ele começar a questionar. Foi eu começar a olhar para isto e começou a questionar, e que é que ele começou a chegar, mas porque é que às questões do operariado, do proletariado ser uma classe para si, não uma classe em si, ou seja, portanto, uma classe que tem perspectivas de poder e que tem um programa de poder e de construção social que está em ruptura com o sistema capitalista existente. E foi a partir daí que ele começou a desenrolar o novelo, e acho que fazia bem aos militantes, portanto, que hoje estão mais ou menos, que militam nas correntes reformistas, social-democratas, não muito convencidos, um tanto descontentes daquilo que existe, mas não há melhor, então vamos aqui, e afinal de contas isto com certeza não pode ser de outra maneira, e pronto, olha, paciência, é isto que temos, não há volta a dar. Eu acho que faria bem eles interrogarem-se sobre qual é o resultado do seu esforço, das políticas que eles seguem, pelas quais eles vão fazendo alguma coisa. Era isso. Muito obrigado, António. Bem, chegou a parte da despedida. Em primeiro lugar, agradecer novamente à Ana e ao António por terem participado, por nos terem proporcionado esta conversa sobre a vida e obra de Francisco Martins Rodrigues. Avisar também aqui aos nossos ouvintes que poderão ouvir a nossa conversa anterior no blog do Bandeira Vermelha, que desde já digo, que é o Bandeira Vermelha blog 1.wordpress.com. Poderão então aceder a esse site, onde terão a conversa anterior e terão acesso também a muitos outros textos do Francisco e também sobre o Francisco e a sua obra. Da minha parte, então, é tudo.